Olá! Hoje eu vou te guiar em uma dinâmica para você imaginar sua melhor versão, ou seja, você quando atingir o seu objetivo de mudança de mentalidade no próximo ano. Aquele objetivo de melhoria que você estabeleceu conforme minhas orientações no vídeo 1. Você lembra que no vídeo 1 nós elaboramos uma matriz com duas colunas. Na primeira coluna, você colocou as informações referentes ao seu objetivo de mudança de mentalidade para o próximo ano. Ou seja, com que você está, qual é a mudança com a qual você está comprometida ou você está comprometido, o que essa mudança de mentalidade inclui e que diferença essa mudança de mentalidade fará na sua vida. Já na coluna 2, você colocou e detalhou todos os comportamentos contraditórios que você tem no dia a dia que vão contra o seu objetivo de melhoria. E assim, você acabou entendendo melhor quais são os gatilhos e entraves para você atingir o seu objetivo de melhoria. Bem, agora você vai, a partir de seu objetivo de melhoria, que você identificou e especificou no trabalho que nós fizemos no vídeo 1, você vai imaginar a sua melhor versão. Mas antes, vamos entender por que essa dinâmica ela é tão importante. Virgínia, será que isto é só um exercício de me tornar mais positivo em relação ao futuro? Bem, vocês vão ver que não. Na verdade, essa dinâmica da melhor versão, ela também está baseada nos desenvolvimentos da economia comportamental, da neurociência e da teoria construtivista desenvolvimentista. Elas são uma base importante para a gente poder lidar com as questões do nosso próprio cérebro, com o funcionamento dele. Bem, vamos lá. Então, qual é a importância? Basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que o nosso cérebro tem padrões automáticos. Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo 1. Ou seja, como nós temos que tomar uma série de decisões ao longo do dia, a gente não teria tempo se a gente fosse parar para pensar em todas as decisões. Isso significaria que a gente faria muito menos coisas ao longo do nosso dia. Por isso, o nosso cérebro ele anda também no automático, ou seja, uma série de decisões são automatizadas. E com isso a gente consegue fazer mais coisas ao longo do dia. O problema é que, ao facilitar a nossa vida, esses padrões automáticos, eles estão baseados no quê? Nas nossas vivências passadas, ou seja, eles nos ajudam a realizar mais coisas, mas eles também nos impedem de mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque eles estão baseados em nosso passado. Se a gente quer avançar em nossa carreira, em nossa vida, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, principalmente nesse mundo rápido aí que a gente está vivendo. Então, para isto, nós temos que sair do padrão automático. Nós temos que mudar a forma como sentimos, agimos e interagimos com as pessoas. Mas para isso, então, a gente vai ter que sair desses padrões automáticos. Uma das formas de sair disso foi justamente usando a abordagem que a gente começou a trabalhar lá no vídeo 1. Ou seja, a gente fez aquela matriz com duas colunas, onde a gente primeiro identificou o nosso objetivo de mudança de mentalidade, deixamos claro o que isto incluía e também um fato super importante para o nosso cérebro, né? Nós deixamos claro que diferença alcançar este objetivo fará na nossa vida. Então, este é um primeiro exercício para nós podermos quebrar estes padrões automáticos. Na segunda coluna,
a gente também identificou os comportamentos contraditórios que a gente tem em relação ao nosso objetivo de mudança de mentalidade. E isso também é importante para que a gente fique atento em nosso dia a dia, para evitar aqueles gatilhos que fazem com que a gente haja contra os nossos objetivos de mudança de mentalidade, né? Então, por exemplo, se o meu objetivo é expressar mais a minha opinião, e isso inclui dizer mais não, e no meu dia a dia, lá nos meus comportamentos contraditórios, eu evito dizer não para as pessoas, porque eu acho que isso acaba gerando conflito ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou passar a prestar mais atenção nestes momentos. Por que eu evito dizer um não? Isto vai me ajudar a sair dos meus padrões automáticos. Mas uma outra coisa que é importante é que o nosso cérebro ele tem um viés de curto prazo. Ou seja, a gente tem uma miopia em relação ao futuro. O futuro parece muito distante e a recompensa dele também parece muito distante para nós. A neurociência e a teoria construtivista desenvolvimentista e a própria economia comportamental também reforçam a necessidade de nós fazermos dinâmicas que reduzam essa miopia. E uma das melhores dinâmicas é justamente essa que eu vou apresentar para vocês, né? Nós temos que nos aproximar, é como se a gente estivesse criando um avatar nosso, né? Como é que a gente vai estar se comportando, interagindo com as pessoas e o que a gente vai estar sentindo quando a gente tiver alcançado este avatar. À medida que a gente vai se tornando consciente sobre esse novo avatar, vamos nos familiarizando com ele e também imaginando ele em detalhes. Somente esse exercício já faz com que a gente consiga reduzir a miopia em relação ao futuro. Mas a gente tem que fazer isso por um bom período, né? A gente tem que desenhar, elaborar isso e ficar olhando e imaginando ele com mais frequência ao longo das nossas semanas. Assim, sem dúvida nenhuma, a gente vai reduzindo a nossa miopia. Isto é comprovado, né, por essas 3 abordagens. Como é que você vai fazer isto? Primeiro, eu quero que você observe o seu objetivo de melhoria e os seus comportamentos contraditórios, que você traçou seguindo as orientações lá do vídeo 1. Segundo, eu quero que você se imagine livre destes comportamentos contraditórios. Como é que você vai funcionar livre destes comportamentos contraditórios? Imagina que beleza, que alívio, né? Você livre destes comportamentos contraditórios. Incorpore o seu objetivo de melhoria e ouse imaginar você em uma nova versão. Este é um exercício com o qual nós não estamos acostumados. A maior parte dos profissionais liberais, executivos e empreendedores estão mais acostumados a fazer planos de ação. O problema de planos de ação é que eles são feitos com a nossa mentalidade atual. E por isso, muitas vezes acabam não nos levando para o futuro, porque os planos de ação a gente faz com a cabeça de hoje. Se a gente está fazendo plano de ação para o futuro com a cabeça de hoje, significa que a gente tem uma grande chance de cair naqueles ciclos repetitivos, frustrantes e de pouca efetividade, que eu comentei no vídeo 1. Então, aqui vocês vão ter que fazer um esforço. É um exercício de abstração, um exercício importantíssimo para que a gente possa reduzir essa miopia em relação ao futuro. E vocês vão responder as 3 questões apresentadas na tela a seguir. Essas 3 questões vocês vão responder como se vocês
já tivessem alcançado esse avatar, essa melhor versão de vocês mesmos no futuro, e vão responder essas questões como se vocês estivessem no presente. Isso também faz parte dessa metodologia para trazer o futuro para próximo, para a gente poder se familiarizar com o nosso futuro. Então, quando vocês tiverem alcançado o objetivo de melhoria e estiverem livres dos comportamentos contraditórios de vocês, como eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. Então, são essas 3 questões que vocês vão responder como se vocês já estivessem alcançado este avatar de vocês, mas não com os padrões correntes, mas sim livre dos comportamentos contraditórios e já tendo alcançado o objetivo de melhoria de vocês. Vamos a um exemplo. Vamos dizer que o meu objetivo de mudança de mentalidade seja me tornar mais fluida. E isso inclui controlar menos, ser menos negativa em relação ao futuro. Vamos lá. Como é que eu poderia estar preenchendo este exercício? Como eu penso? Sou guiada pelo propósito. Eu não fico mais imaginando que não vou conseguir. Sei que faço o melhor e que vou atrás de alternativas. Então, o que essa pessoa ela fez? Ela se imaginou alcançando o objetivo dela, que é de maior fluidez. Então, o que ela pensa? Ela pensa que ela é guiada pelo propósito. Eu não fico mais imaginando que não vou conseguir. Ou seja, ela está livre de alguns comportamentos contraditórios lá dela, como ficar imaginando que ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela sabe que ela faz o melhor, que ela vai atrás de alternativas. Ela não perde mais tempo também com outro comportamento dela contraditório, que é o quê? Se imaginando sempre os piores cenários. Ela sabe que ela está preparada e atenta. Por quê? Porque é natural dela a busca pela excelência. Tá vendo como ela substituiu pensamentos negativos por uma coisa que é natural dela, que ela é a busca pela excelência. Estou livre da tensão improdutiva, que não leva a lugar nenhum. Digo para mim mesma, é o meu propósito que me move e não a minha preocupação, ou seja, o meu medo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Digo para mim mesma, é o meu propósito que me move e não a minha preocupação. Isto é o que os americanos chamam de swing thought, ou seja, um pensamento rápido de despertar que nos ajuda a mudar a nossa forma de pensar, de agir e de interagir, já que o nosso cérebro entra muito rapidamente no automático. Então, a gente precisa de um swing thought, uma frase rápida que nos tire desses padrões automáticos. No caso, essa pessoa acabou adotando essa. Digo para mim mesma, é o meu propósito que me move e não a minha preocupação. Medo. Então, vocês se coloquem no lugar dessa pessoa. Uma pessoa que tem a tendência de controlar tudo, de sempre pensar no pior. Olha só que beleza. Como é que ela resolveu isto? Para ela ir em direção ao objetivo dela de melhoria, de ser mais fluida. Ela está se guiando pelo propósito dela, né? Pela excelência, por essa busca da excelência. Ela sabe que é isso que a move e não a preocupação. Ela usava a preocupação porque ela tinha medo de parar. Tinha medo de não atingir os vários objetivos dela. Então, com isto, ela percebeu que isso acabava tirando muito da energia dela, criava uma tensão desnecessária. E assim ela não conseguia atingir o objetivo dela, que era de se tornar mais fluida. Por isto que ela deixou claro para ela mesma e utiliza essa frase de despertar ou um swing thought, né? Que é eu sou guiada pelo propósito. É isso que me move e não a minha preocupação, o meu medo. Vamos lá. O que ela sente? Ela se sente segura, leve e tranquila. Ela queria se sentir fluida, né?
Então, ela está lá. Estou livre da tensão por minhas excessivas cobranças e preocupações. Dou espaço para fluir. Estou livre do controle excessivo. Como eu acho? Programo o meu dia para realizar uma quantidade de tarefas possíveis, ou seja, ela não perde mais tempo tentando realizar o impossível a cada dia. Acordo pensando no melhor e em meu propósito. Não fico focada no negativo. Antecipo cenários, mas sem negativismo ou preocupação excessiva. Tá? Então, aqui, pessoal, é importante que você coloque de fato, né, coisas que reflitam bem comportamentos, sentimentos e pensamentos que estejam alinhados ao objetivo de melhoria de vocês, ao objetivo de melhoria e de mudança de mentalidade. E que vocês usem os comportamentos contraditórios para, de fato, focar e imaginar como é que vocês vão se livrar destes comportamentos contraditórios. Vocês vão ter que pensar um pouquinho nos gatilhos desses comportamentos contraditórios para que vocês possam aqui criar situações onde vocês de fato mostrem como é que vocês vão controlar estes comportamentos contraditórios. Aqui, neste caso específico, essa pessoa passou a controlar os seus comportamentos contraditórios, tendo consciência que ela está sempre buscando excelência. Isso é natural dela. Ela não precisa dos pensamentos improdutivos que só ocasionam mais tensão. Aliás, esses pensamentos improdutivos acabam tirando, né, a boa parte da excelência dela. E ela substituiu, então, esses pensamentos negativos, contraditórios, né, por uma coisa positiva. Eu sou guiada pelo meu propósito. É isto que me move. Né? E com isso, se livrando desses pensamentos improdutivos, ela também passa a ter mais tempo no seu dia a dia para fazer mais coisas. Né? Então, ela programa o dia também para realizar o que é possível. Assim, ela também elimina a frustração e aquele negativismo de, poxa, o dia não cabe todas as minhas tarefas. E, quando ela acorda, ela também não fica mais fazendo lá os checklists dela, que ela fazia longamente. Grandes checklists ali de coisas para fazer, né? O que eu tenho para fazer naquele dia? E ela começa a pensar no melhor e no propósito. Ela não fica mais focada no negativo, ela antecipa os cenários, mas sem negativismo, né? Ou seja, ela continua atenta a tudo que está acontecendo, mas ela só não está projetando aí o negativismo e as preocupações excessivas em relação a tudo, a todas as tarefas. Né? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão se imaginar alcançando o objetivo de melhoria, vão colocar como se vocês já estivessem nesta situação, vão escrever tudo num presente e imaginar como é que vocês vão resolver as questões dos comportamentos contraditórios aqui de vocês. Que estratégias vocês vão criar. Bem, Einstein já dizia, a imaginação é mais importante do que a inteligência. Eu sei que este é um exercício com o qual vocês não estão muito acostumados. É um exercício de abstração. A gente, em geral, é muito concreto, mas é um exercício importante para a gente ir para um outro patamar de consciência, para a gente sair dos nossos padrões automáticos e ir em direção à nossa melhor versão. Dicas úteis aqui para vocês. Primeiro, procure conversar com a sua melhor versão todos os dias. Aqueles que deixarem seu e-mail vão receber um PDF e daí vocês vão poder fazer esse posterzinho de vocês da melhor versão, contendo como é que vocês sentem, como é que vocês agem e como é que vocês pensam estando nesta melhor versão.
Crie swing thoughts, essas frases de despertar que ajudam vocês a sair desses padrões automáticos. Tem que ser uma mensagem curta, gente. É uma mensagem que faça sentido para vocês. Pode parecer bobo, né? Mas somente educar, ou seja, trazer as coisas para a consciência, que é o que nós fizemos lá com o exercício da matriz do primeiro vídeo, ela não é suficiente. A gente tem que criar algumas frases rápidas, porque os padrões automáticos, eles entram muito rapidamente em funcionamento. Em geral, a gente entre tomar a decisão e agir, a gente só tem 3 segundos. Por isso que tem que ser uma frase rápida, para a gente poder, digamos assim, entre aspas, enganar o próprio cérebro, para poder sair dos padrões automáticos e ficar atento. Opa! Eu estou aqui, eu que estou no comando, não são os meus padrões automáticos. Esse é um ponto importante. Imagine como você poderá chegar lá. Então, você vai ter que imaginar como é que você vai controlar os seus comportamentos contraditórios, como é que você vai evitar os gatilhos, como é que você pode fazer isso. Conheça e use o ambiente web Arion para completar o seu mapa de imunidade à mudança. No vídeo 1, a gente fez as 2 primeiras colunas do mapa de imunidade à mudança. No ambiente Arion, que eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo, vocês terão a oportunidade de desenhar as 2 outras colunas do ambiente Arion. Depois eu vou explicar, e inclusive explicar também quais são os pacotes que estão disponíveis para que vocês possam comprar e acessar aí o Arion. E assim continuar na jornada de evolução de vocês. Então, no próximo dia 6 de dezembro, nós vamos apresentar alguns cases de pessoas que, com essas dinâmicas de mudança de mentalidade, conseguiram atingir sua melhor versão e quais foram os benefícios para elas dessas dinâmicas. E você também vai conhecer um ambiente Arion, que Arion significa lugar de humano e é uma jornada rumo à sua melhor versão. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês e até o dia 6 de dezembro. Sucesso na dinâmica de vocês de construção da melhor versão. Abraço a todos.